Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando esse vídeo muito feliz, porque este vídeo é fruto de uma live que eu fiz e agora estou disponibilizando esse vídeo para colocar todo o conhecimento que nós adquirimos nessa live em um local só. E também porque foi algo que eu venci na minha vida e coisas que são boas para nós devemos compartilhar com as pessoas. Nós devemos transmitir aquilo que foi bom para nós, para que isso faça sentido e ao mesmo tempo, quando você se esvazia daquilo que foi bom para você, você sente a necessidade de completar aquilo com coisas novas, com mais conhecimento, com mais crescimento. Então, a partir do momento que você não acumula tudo para você e você dá isso para as pessoas, você transborda isso para as pessoas, você acaba adquirindo um espaço a mais ali dentro de você para ir em busca de novas coisas para sua vida. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês neste vídeo. Vamos falar sobre procrastinação versus preguiça. Quando é procrastinação e quando é preguiça? Você sabe fazer essa diferença? Quem participou da minha live agora vai saber. E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez? Você sabe a diferença quando eu estou procrastinando e quando eu estou com preguiça? Você saberia dizer? Pense sobre isso, porque é muito importante você ter essa resposta em mente para que você possa prosseguir aqui nesse conteúdo. Então vamos lá. A preguiça, normalmente, né, ela tem má fama. Muitas pessoas falam mal da preguiça. As pessoas preguiçosas, onde já se viu, não faz nada o dia inteiro, não busca nada, não conquista nada, não luta por nada. E isso é muito triste, né? Porque quando essas pessoas que têm o hábito da preguiça ouvem essas acusações também, a tendência é ela ficar cada vez mais naquele estado emocional. Então, quando você acusa alguém, quando você aponta os defeitos de alguém, você pode até achar que você está ajudando, mas você não está. Você está fazendo com que aquela pessoa fique cada vez mais naquele estado emocional. Tá, mas como que eu ajudo um preguiçoso? Apontando, encorajando e mostrando as potencialidades dele. Porque o que ele está fazendo de ruim, ele já sabe, ele está vivendo isso. Então, ganha as pessoas por aquilo que elas têm de bom. O que elas têm de ruim, elas já sabem. Mas isso daí talvez seja um foco para um outro vídeo. Vamos lá. Como eu identifico quando eu estou com preguiça ou quando eu estou procrastinando? A diferença é mais simples do que parece. Por exemplo, eu estou com preguiça de pegar um livro e ler, porque eu sei que aquele livro vai fazer bem para mim, é um livro muito importante, que vai me trazer novos conhecimentos para os meus projetos, mas eu tô deixando para depois. Como que eu sei que eu estou procrastinando esse livro ou eu estou com preguiça de ler esse livro? Você vai fazer a seguinte pergunta para você. Se alguém me chamasse agora para fazer algo muito bom, que eu gosto, que um lazer, ir na casa de um amigo, eu iria? Se a resposta for sim, você está com preguiça. Se a resposta for não, eu não estou com energia nem para ir fazer algo que eu gosto, você está procrastinando. Mas vamos lá, você vai entender melhor isso daí. Muitas vezes nós transformamos a preguiça em procrastinação. E quando nós estamos procrastinando, nós damos desculpa, nós colocamos a culpa na preguiça. Então isso é algo muito sério, porque se torna um ciclo insano, um ciclo de comportamentos muito difíceis, e isso só vai acabando com a gente cada vez mais. E a gente não alcança metas, desanima ao traçar objetivos, e você só patina, está sempre no mesmo lugar, nem para frente e nem para trás, estagnado, parado, estafado. Então, olha um dado de ouro que eu vou dar para você agora. 50% da preguiça sempre tem um medo envolvido. Como assim? 50% do fato de você estar com preguiça de estar fazendo alguma coisa que é importante para você,
que faz sentido para você, é algum medo camuflado que está por trás disso. Então, por exemplo, se eu estudar muito, eu vou dar um exemplo real para vocês. Eu tive uma paciente com muito potencial, muito inteligente, muito dinâmica, uma ótima fluência, e ela sabia que ela precisava fazer alguns cursos para aperfeiçoar os conhecimentos dela e colocar em prática tudo aquilo que ela tinha de potencial nato. Porém, todas as vezes que ela se deparava com um curso, formas de pagamento, pesquisas da área, uma leitura, um treinamento, ela sempre tinha uma desculpa para não dar o primeiro passo rumo àquele objetivo. E aí a gente, conversando nas nossas sessões, fomos tentar entender o porquê que ela trava todas as vezes. E nós colocávamos a culpa na preguiça. Ela falava muito assim, eu tenho muita preguiça. Ai, porque eu trabalho muito, trabalho o dia todo, ainda vou chegar em casa, ainda vou ter que ler, vou ter que estudar, assistir vídeos. Já pensou eu me matricular num curso agora? Vai ser muito cansativo. Eu chego em casa, a única coisa que eu quero fazer é deitar no sofá, esticar minhas pernas e assistir um filminho ali, comer e dormir. Então, ela se achava uma pessoa muito preguiçosa. E aí, conforme nós fomos aprofundando isso, descobrimos que, na verdade, ela não se aperfeiçoava, ela não colocava em prática todo o potencial que ela tinha por conta de um medo. Lá no fundinho, escondidinho, que estava influenciando ela. E você sabe qual medo era esse? Ela tinha medo de realmente alcançar o sucesso, de prosperar, de ser um destaque e, consequentemente, perder o casamento dela. Uau! Como assim, Pamela? Vamos lá. O marido era uma pessoa estável, funcionário público, ganhava X por mês. Tava tudo bem, tá ótimo, todo mês eu tenho aquilo e tá tudo bem pra mim. Então, todas as vezes que ela ia compartilhar um plano, um desejo, uma meta, olha, porque eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Ah, mas é muito caro. Ah, mas será? Ah, mas você vai ficar mais tempo fora de casa? Ah, mas aí eu não vou ver você, né? Outras coisas que ele falava ah, mas de novo isso? Mas a gente não ia comprar tal coisa, você vai gastar dinheiro com isso? Mas que garantias você tem que isso realmente vai dar certo? Puxa, não sei, tenta, vai em frente. Ou seja, o cérebro dela entendeu que para ela ter uma coisa, ela precisava deixar de ter outra. Que então, se ela crescesse, se ela evoluísse, esse marido não ia acompanhar esse crescimento e ela ia perder esse casamento. E ela não queria perder esse casamento. Vocês viram que mágico isso? A partir do momento que ela entendeu que esse era o medo dela, foi difícil chegar a esse ponto, mas chegou. Ela foi até esse marido, conversou com ele sobre esse medo que ela tinha. Ele confessou algumas coisas para ela, de alguns medos que ele também tinha. Então, consequentemente, ele atrapalhava essa missão dela por conta desse medo. Eles bolaram planos de ação juntos para que ambos conseguissem seguir os seus caminhos sem se sentirem ameaçados. Depois que isso aconteceu, a mulher brilhou. Hoje ela é uma treinadora, ela é contratada em várias empresas para fazer treinamento de produtividade, liderança, e ela foi para esse meio empresarial, fatura super bem e tá sempre atrás de mais conhecimento. Uma pessoa com muita sede de conhecimento. Se ela vai assistir esse vídeo, ela vai se identificar nessa história, tá? Tenho certeza que ela vai saber que eu estou me referindo a ela, porque foi uma história muito marcante, tanto para mim quanto para ela. Então, o que acontecia? Essa pessoa atribuía à preguiça um medo que ela tinha, para esconder um medo que ela tinha. Por isso que quando nós cedemos à preguiça, por isso que quando nós, realmente eu mereço ficar aqui mais um pouquinho, dormir um pouquinho mais.
Puxa vida, ontem eu trabalhei tanto, eu mereço. Então, quando você cede esses auto-boicotes, você se sente bem. Por que você se sente bem? Porque, na verdade, você está cobrindo um medo que você tem. Existe algum medo por trás disso. Um medo de perder, ou um medo de não dar conta, ou um medo de... Aí se eu chegar lá, não sei o que eu vou fazer. Ou medos, eu não sou capaz, isso não é para mim. Imagina, tô iludida. Então são crenças que na psicologia chamamos de crenças disfuncionais ou limitantes, que faz com que eu crie paradigmas sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre os outros e sobre a vida, e isso me trava, me estagna, não faz eu sair do lugar. Então veja bem, é uma palavra de esperança que eu tô te dando aqui. Possivelmente todas as vezes que você tem preguiça, você acaba procrastinando por conta de um medo que você tem. Então veja bem, não existe exatamente a diferença de preguiça e procrastinação. Na verdade, a procrastinação ela é a consequência de uma preguiça, que é a consequência de um medo. Entendeu? Olha que louco isso. Quando eu descobri isso, minha vida se transformou. Eu parei de procrastinar os meus sonhos, os meus planos. Porque eu descobri, eu fui a fundo e doeu. E doeu. Tudo que estava por trás que me impedia de seguir, o que te impede de seguir os seus planos, os seus sonhos. Aí eu colocava um monte de desculpa na frente. Eu era boa com os argumentos contra mim mesma. E eu tenho certeza que você também é bom de argumentos contra você mesmo. Sabe por quê? Porque você se conhece. Ninguém nesse mundo está dentro de você, é só você que está lá dentro. Então você sabe. E são perguntas que você tem que fazer olhando para o espelho. Olha ali no fundo dos seus olhos e pergunte: cadê você? Onde você está? Quais são os seus medos? O que está te impedindo de seguir os seus planos? O que é ou quem é? Encare esse medo. Resolva esse medo, que o resto é consequência. Então você entende? Todos os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, eles têm uma raiz. Em muitos vídeos eu já falei isso, em treinamentos eu falo isso, com os meus pacientes eu trabalho muito isso. Então, as nossas emoções, os nossos medos, as nossas angústias, elas têm uma raiz. É por isso que muitas vezes pessoas melhoram nos seus tratamentos. Passa lá 1 ano, 2, ou se não antes mesmo, e volta tudo de novo. Mas caramba, o que aconteceu que eu tô aqui de novo nessa depressão, nessa ansiedade? Não cuidou da raiz, não entendeu de onde veio, não foi lá, não matou na fonte, deixou lá, sabe? A raizinha, ela vai brotar de novo. No vídeo que eu gravei sobre a raiz da ansiedade, depois você confere lá, você vai ver. Eu trabalho bastante essa questão sobre raiz. O que acontece que vira e mexe, eu volto na mesma coisa. Eu volto na estaca zero. Eu não saio do lugar, uma vida estagnada sem sentido. Tá? Vai lá conferir depois. Mas voltando aqui. Então, a preguiça, você começa com a preguiça. Você acaba procrastinando porque existe um medo por trás. Talvez o nome desse vídeo nem deveria ser procrastinação versus preguiça, deveria ser medo, talvez. Tem um medo, tem uma crença aí que está me impedindo de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer para alcançar este objetivo que eu estou procrastinando, que eu estou deixando passar. Que eu estou deixando o tempo passar e eu não alcanço, eu não consigo, nada vai para frente, nada, meu Deus, eu tento, parece que para muitas pessoas é tão fácil, para mim é tão difícil, por que para mim é tudo tão difícil? E aí, por quê? Porque você tem alguma coisa te travando e você precisa descobrir o que é isso, de uma vez por todas, para que você voe.
voe o mais longe possível. Tá certo? Então, olha, coisas que você tem que entender para você deslanchar. De vez em quando, você tem que ceder à preguicinha. Por quê? Porque às vezes a preguiça, ela está dando sinais no seu corpo. Então, por exemplo, você trabalhou um dia todo, pegou o trânsito, chegou na sua casa, você está cansado. Você está cansada, não tem como negar isso. Então ali, aquele banho relaxante, aqueles 5 minutos no sofá de preguicinha, ok. Se dê esse direito, você precisa respeitar os limites do seu corpo, que é um outro detalhe muito importante. Você muitas vezes cai nessa questão da preguiça e da procrastinação porque você não se respeita, você não respeita os limites do seu corpo. E aí você cansa. Então, ali uns 5, 10 minutos de preguicinha, ok. De vez em quando é tolerável. Só que você não pode deixar isso te dominar, isso tomar conta de você. Porque senão amanhã você vai pegar mais 10 minutos, depois você vai pegar mais 10 minutos, depois mais 10, depois mais 10, depois mais 10. E aí, meu filho, minha filha, já se passaram 5, 10, 15, 20 anos e você tá no mesmo lugar. Ou se não, pior, e com um acúmulo de sentimentos terríveis em relação a si mesmo. Fracasso, impotência e destruindo a própria vida. Eu sempre falo para alguns pacientes, olha, meu querido, você não precisa de inimigo, tá? Fica tranquilo. Nem o inimigo vai ser palha o suficiente para você. Você já é o suficiente para acabar consigo mesmo. Então, você tem que entender que preguiça você pode até ter de vez em quando, mas com assuntos que não são prioridades para você. Então, você tá com preguicinha lá de talvez lavar uma louça, lavar um banheiro, ou, né? Ok, não é um assunto prioritário na sua vida neste momento. Mas preguiça para aquilo que você sabe que vai melhorar a sua vida, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Então, você tem que correr atrás. Então, lembre-se, anota isso daí. 50% da sua preguiça sempre, se não for mais, tá? Vai sempre ter um medo relacionado. Sempre ter um medo lá, escondido, obscuro, que está causando crenças em você e que está fazendo você parar de lutar e ficar estagnado, tá? E aí eu vou passar para vocês 3 dicas para vencer essa questão de preguiça e procrastinação. Vocês percebem que elas não têm muita diferença, não. Uma leva a outra. Uma é consequência da outra. E as duas são consequências de algo anterior, que é o... Responde aí pra mim. Medo. Então, vamos lá. Primeiro lugar, né? Eu tô aqui com a minha colinha, né? Você tem que ter. Anote isso. Anote. Não dependa somente do seu cérebro para lembrar disso depois. Anote. Primeiro lugar, você tem que ter clareza daquilo que você quer. Você tem que ter clareza de onde você quer chegar. O que você quer exatamente. Olha, daqui a 1 ano eu quero estar assim. Ou eu quero alcançar isso, fazer aquilo. Pega um papel e você destrinche ali, sem medo, exatamente o que você quer. Se você vai chegar lá ou não é outra história, gente, calma. Escreva exatamente o que você quer. Escreveu o que você quer? Tem clareza do que você quer, de onde você quer chegar? Pense no que você vai sentir quando você alcançar aquilo. Então, primeira dica, ponto A. Você tem que entender, você tem que projetar a sua mente no que você vai sentir quando você chegar lá. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de emagrecer, mas eu procrastino, eu não faço a minha dieta, eu tenho preguiça de fazer exercícios e tudo mais. Mas por quê? Porque você foca lá em como você vai fazer e aí você tem medo de não conseguir, você tem medo de fracassar pela 20ª, 30ª vez e aí você não começa o seu
desafio do emagrecimento. Mas se você pensar, nossa, mas eu vou conseguir usar as roupas que eu quero, eu vou me sentir mais bonita, eu vou me sentir mais atraente, nossa, eu vou conseguir andar na rua ou ir numa praia e colocar um biquíni sem sentir vergonha. Ó, ó, veja, entendeu? Então, assim, projete o teu pensamento para como você vai se sentir quando você alcançar a sua meta. O nosso cérebro, ele não tem essa delimitação de passado, presente e futuro. Quem faz isso é a gente para ele. Então, o seu cérebro não vai saber que é algo que você não alcançou ainda. A partir do momento que você eleva o seu pensamento nos seus resultados, PNL aí, hein? Vamos lá. Você elevou os seus pensamentos nos seus resultados, o seu cérebro vai entender que aquilo é uma realidade e isso vai te dar energia, palavra boa, energia para colocar em prática aquela meta, aquele plano, aquele objetivo que você descreveu com muita clareza. Ok? Esse foi o primeiro. Segundo, rotina. Eu odeio rotina. Eu não gosto de rotina, não sei o quê. Problema seu. Você vai ter que ter rotina. Você vai ter que estipular uma rotina para que você possa alcançar aquele objetivo. Pelo menos eu já faço tanta coisa. Ok, mas ninguém prospera, ninguém vence sem uma rotina, sem uma organização. Porque o nosso cérebro trabalha desorganizado, então você tem que fazer essa organização para ele. Porque quando você tem uma rotina, você constrói gatilhos no seu cérebro, hábitos no seu cérebro que vão te ajudar a não desanimar lá no seu propósito. Então, por exemplo, Pamela, qual que é a minha rotina? As pessoas falam de acordar cedo, acordar cedo, acordar cedo. Eu não funciono acordando cedo. Não sou assim. Eu durmo tarde. Eu funciono assim. Não tem melhor ou pior. É como você funciona. Então, eu acordo de manhã. Eu cuido dos meus filhos, tudo que eu tenho que fazer com eles. Dou o almoço, levo eles para a escola. Vou trabalhar. Trabalho. Retorno à noite. Cuido dos meus filhos, dou a janta, brinco ali um pouquinho, escovo os dentes deles. Eu tenho 4 filhos, para quem não sabe. Coloco pijaminha, tudo, faço eles dormir, levanto, vou pro escritório lá em casa e ali eu faço as minhas leituras, os meus estudos, os meus planos, os meus rabiscos, e vou por volta de até mais ou menos 00:30, 1h da manhã, é a hora que eu costumo deitar. Ai, Pamela, que loucura, isso aqui. Não, isso eu estou falando para vocês, é como eu funciono. É como eu estipulei minha rotina e isso tem feito muito bem. O que aconteceu com o passar do tempo? Antes, no começo, quando eu deitava para fazer os meus filhos dormirem, eu acabava dormindo junto, porque eu estava muito cansada, eu tinha tido um dia muito puxado, feito muitas coisas, eu não conseguia levantar para estudar. No outro dia, eu acordava, puxa vida, dormi. Já pensou alguém sentir culpa por ter dormido? Pelo amor de Deus, né? Só que aí, conforme eu fui vencendo, criando essa rotina, com clareza de onde eu queria chegar com os meus objetivos, eu não sinto mais sono ao deitar com eles. Por quê? Porque o meu cérebro já aprendeu que o meu momento, é a minha vez de estudar, de investir em mim. Então, assim que eles dormem, coisa de 10, 15 minutos, porque eles já estão condicionados a dormir nesse horário, eu levanto com disposição e me tranco lá no meu casulo para fazer as minhas coisas. Deu para entender? Eu usei um exemplo prático meu aqui para vocês. Então, em primeiro lugar, clareza. Dessa clareza, levar para o que você vai sentir. E o segundo, rotina. Eu não gosto de rotina. Ok. E você gosta da vidinha que você tá levando? Das crises existenciais que você tem? Das crenças horrorosas que você construiu a seu respeito ao longo da vida? Você gosta disso? Eu acho que não, né? Então, vamos lá repensar, ressignificar a questão da rotina. Terceiro passo, senão vai ficar um vídeo aí de 10 anos. Você tem que bolar uma tríade. Qual é essa tríade que eu bolei? Método, treino e mentoria. Ajuda. Método, treino e ajuda.
Para de querer fazer as coisas tudo sozinho. Você não é o dono do mundo, meu filho. Você é filho do dono, mas você não é o dono. Então, pensa bem. Método, que é essa clareza do que eu quero chegar. Projetar o meu pensamento nos meus resultados. E ter uma rotina para que eu possa alcançar, um método para que eu possa alcançar esse objetivo. Treino. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Quer uma dica? Pamela, para eu chegar até onde eu quero chegar, eu preciso ter muita leitura. Mas eu odeio ler, eu não tenho o hábito de leitura. Eu canso, eu começo a ler, já começo a pensar em outra coisa. Estipule a regra do 1 minuto. Isso é muito fenomenal, parece mentira. Não acredita em mim não, paga pra ver. Qual é a regra do 1 minuto? Tudo que você quer fazer e você tem dificuldade para fazer, você comece fazendo apenas 1 minuto por dia. Segura essa daí, anota. 1 minuto por dia. Então, o hábito da leitura. Eu quero ler, mas eu tenho preguiça de ler. Eu começo a ler e aí eu desanimo. Preguiça, que sono. Começa a pescar em cima do livro. Então, você não vai ler 2 horas ou 30 minutos. Você vai todos os dias pegar um livro ou algo interessante que você precise ler e leia 1 minuto. Nem menos e nem mais. O que você está fazendo? Criando hábito. Criando gatilhos no seu cérebro. Depois de um certo tempo, a leitura não vai ser mais tão difícil para você. Isso eu estou falando do livro. É outro exemplo, exercício físico. Eu não consigo, eu tenho preguiça, eu esqueço. Não. 1 minuto. 1 minuto. 1 minutinho lá. Dando uns passinhos. Abdômen, 1 minutinho. Depois, automaticamente, o seu corpo vai sentir mais necessidade daquilo. Ok? Como se começa um vício de cigarro? Começa com um trago. Como que começa um vício por bebida? Começa com um copo. Então, assim, tudo que é grande teve a primeira vez e em pouco tempo, com pequenas quantidades. Ok? Dica valiosa aí. Anota essa, tá bom? Então, tríade, método, treino e ajuda. Por que ajuda? Porque vai ter dias que você vai estar mais desanimado, mais fadigado, mais cansado. Acontece problemas no meio do caminho que você não esperava. A vida ela é dinâmica, ela não é um script rígido. Ela é dinâmica. Ela é muito dinâmica. E às vezes acontece coisas que você não esperava ao longo do caminho. E isso vai fazer você desanimar. Então você tem ali um apoio, uma ajuda, alguém ali neste momento vai falar: não, calma, tá tudo bem, você vai conseguir, não desiste. Você precisa desse apoio externo, porque você não pode depender só de você. Neste momento, você tem que ter sempre ali um versículo bíblico na mão que te encoraja, uma leitura que te encoraja, e uma pessoa, um mentor, uma pessoa que está ali e vai ajudar você a não desistir. Eu tenho essa ajuda, não é porque eu sou psicóloga que eu não preciso, eu tenho. E você também precisa ter, principalmente se você estiver começando agora, cara. Aí é pior ainda. Principalmente se você estiver começando agora. Detalhe, isso vai sempre fazer com que você mantenha a sua energia. Outra coisa para você anotar. A energia nunca vai vir de um meio externo. A energia ela é de dentro para fora. Ela é construída por você. E o que faz você ter energia é projetar o seu pensamento nos seus resultados e o hábito e dar ênfase, ficar feliz com as pequenas vitórias. Isso vai fazer com que a sua energia se mantenha. E quando ela está muito fraquinha, você precisa de ajuda. Então a energia nunca vem de algo externo, ela é sua, ela vem de dentro para fora. Exemplos. Eu preciso pedir para uma criança parar de brincar com os brinquedos dela? Eu preciso, chega, para de brincar. Não, se você deixar a criança ela passar horas e horas e horas ali, você fala: meu Deus, de onde vem tanta energia? Eu queria ter 1/3 da energia dessa criança. Por quê? Por que essa criança tem tanta energia? Porque ela tem paixão naquilo que ela está fazendo, ela tem vibração naquilo que ela está fazendo, aquilo faz sentido para ela, ela ama fazer aquilo. Então, é um detalhe importante, eu acho que eu deveria ter falado isso no começo do vídeo. Não adianta você bolar um plano, uma meta que não faz sentido para você, que não te traz paixão,
que não faz você se sentir apaixonado. Ninguém resiste a uma pessoa apaixonada por aquilo que ela faz. Você influencia pessoas. E olha, ao longo da minha carreira, eu acho que eu já tive uns 5 ou 6 pacientes que ingressaram na faculdade de psicologia. Eu tenho muitos pacientes que foram fazer psicologia, são alunos de psicologia, já se formaram em psicologia. Hoje são psicólogos, por quê? Porque eu tenho paixão no que eu faço, eu tenho amor. E eu acabo influenciando e contagiando algumas pessoas com isso, entendeu? Então não adianta, você vai continuar procrastinando, você vai continuar tendo preguiça se for algo que você não ama, que você não se apaixonou. Então você precisa encontrar qual é a sua paixão, para você ter ânimo, para você fazer tudo isso que nós conversamos aqui nesse vídeo. Sem paixão, não há entusiasmo, não há energia. Então, para finalizar, você vai fazer esse exercício comigo. Você vai pegar um papel, você vai escrever ali claramente as suas metas, aonde você quer chegar. B, como você vai se sentir quando você chegar lá. Como que você vai estar, qual vai ser a sua posição quando você chegar lá. 3, foque o método. Lembra da tríade? Lembra? Método. Foque no método, construa esse método e sempre tem uma ajuda ali para pegar na mão no perrengue quando precisar. E quem tem meta repele obstáculos. Uma vez eu ouvi essa frase, eu não lembro quem foi que falou, mas quem tem meta expulsa, repele, joga para longe os obstáculos. Meta, objetivo, foco, isso é construído, isso não vem de fora, isso vem de você. Então, descubra quais são esses medos, converse com eles, faça algo com eles, para que esses medos limpem o seu caminho, a sua vida, para que você descubra a sua paixão. Pega essa. Para que você descubra a sua paixão. E com isso você possa alcançar as suas metas e parar de ter preguiça e de procrastinar. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Depois que eu descobri isso, a minha vida ela mudou completamente. Tá certo? É algo que eu quero deixar essa mensagem aqui para você. De todo o meu coração. Sai da preguiça e parte para ação. Não negocie com a preguiça. Se dê esse direito em alguns momentos de coisas que não são importantes para você, mas não negocie com ela. Ela veio, vai, parte para ação. Não deixe ela se instalar na sua vida. Quer saber por onde começar? Essa frase vai ser para fechar esse vídeo com chave de ouro. Quer saber